Bom dia, galerinha do sétimo ano. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando da família de vocês. É um momento difícil, um momento delicado, mas que a gente tem que ter muito cuidado, certo? Para que saiamos bem, dessa Covid-19. Bom, hoje vamos iniciar uma nova fase, É um novo modelo, vamos estar aí dando início à segunda unidade. Espero que vocês tenham compromisso, que vocês tirem as dúvidas quando forem fazer atividades, se tiver alguma dificuldade, estou disponível, pode ir lá perguntar no grupo ou no particular, que a professora vai estar disponível para vocês, certo? Bom, vamos iniciar a segunda unidade com o capítulo 3 do livro didático de vocês, que é Mudanças na Europa Feudal, certo? Bom, mudanças na Europa Feudal, a gente tem que relembrar o que é o feudalismo. Feudalismo é um sistema econômico, político e social que surgiu na Europa Ocidental, na chamada Idade Média. Quais eram suas principais características? Economia. A principal atividade econômica era a agricultura. Então, as pessoas se ocupavam muito com a agricultura e, consequentemente, a população estava concentrada no campo. Política, a gente vai ter uma política descentralizada, Então, muitas pessoas vão ter poder, o poder não vai estar em uma pessoa só, Por exemplo, o rei, ele não vai ter um grande poder. Quem é que vai ter poder? Quem vai ter poder político vai ser os donos das propriedades, que eram chamados de feudo, então era chamado de senhor feudal. Sociedade, a sociedade ela era dividida basicamente em 3 grupos, No topo estava o clero, abaixo estavam os nobres, o qual fazia parte o senhor feudal, eram as pessoas mais ricas, e na base da sociedade estavam os servos, que eram aqueles camponeses que trabalhavam no campo, certo? Então eles trabalhavam nas terras do Senhor em troca de alimento, de moradia. Então era uma sociedade assim. O que vai ocorrer? A partir do século XI, a Europa ela vai passar por mudanças. Que mudanças são essas, certo? A gente vai ter um aumento na área de cultivo e nós vamos ter novas técnicas agrícolas. Que técnicas são essas? A gente vai ter a charrua, sistema de rotação trienal, novo modo de atrelar o cavalo e difusão de moinhos. Charrua, tem aqui uma imagem para vocês, uma ilustração, é o que vocês chamam de arado, É um instrumento que serve para mover a terra, preparar a terra para o plantio. A rotação trienal, o sistema de rotação trienal é dividir as terras, como vocês estão vendo aqui, em 3 partes, Em um ano eu planto em uma parte, no segundo ano eu já planto produtos em partes diferentes e no terceiro ano também. Para quê? Para que eu não plante na mesma terra o mesmo produto e assim eu não tenho uma colheita muito boa, porque se eu ficar plantando aqui na parte 2, trigo, o trigo ele requer nutriente e essa terra vai ficar desgastada, então não vou ter a mesma produção. Que consequências é que vai haver com essas, certo? Com essas técnicas e a ampliação da área de cultivo? Eu vou ter um aumento de alimentos, vai aumentar aí minha produção de alimentos. Aumentando minha produção de alimentos, as pessoas vão ter alimento e daí vai aumentar a taxa, de natalidade. A sociedade ela vai ter um aumento. Vamos ter um aumento da população. Por quê? Porque nesse período, na Idade Média, muitas pessoas não tinham acesso ao alimento e muitos acabavam morrendo de fome. Com o aumento da produção, então muitos vão ter acesso ao alimento e a gente vai ter aí uma queda na mortalidade por falta de alimento.
Uma outra mudança importante que a gente vai ter, né, é o revigoramento do comércio da cidade. Como é isso, né? O comércio e as cidades, eles vão se fortalecer. Lembram que eu comecei dizendo que a principal atividade era a agricultura, no feudalismo, e as pessoas se concentravam muito no campo? Por quê? Porque precisava-se da produção de alimentos. Com essas novas técnicas, né, a gente vai ter um aumento na oferta de alimentos e menos pessoas vão precisar trabalhar na agricultura. Então, o que essas pessoas vão fazer? Se vai precisar de menos pessoas na agricultura, então elas vão procurar outra ocupação. Então, elas deixam o campo, muitos camponeses deixam o campo e vão buscar um outro meio de vida, né? Então, muitos começam a produzir produtos, artigos, né? E isso vai fazer com que eles vão para uma outra área que vai ser nas cidades e estimule também aí o comércio, né? O comércio, né? O comércio, ele vai começar a se fortalecer e vão surgir, né, algumas rotas de comércio. Ela vai se intensificar. Então, a gente vai ter rotas marítimas, a gente vai ter rotas terrestres. Surge também aí as feiras, né? As feiras, elas surgiram na Idade Média, ainda hoje fazem parte do nosso cotidiano, claro que de uma maneira diferente, mas, por exemplo, as feiras que surgiram aí nesse período, a partir do século XI, elas duravam de 15 a 60 dias, né? Nelas também vão surgir os cambistas. Cambista é pessoas que faziam troca, certo? E daí esses cambistas, né, ainda hoje a gente tem, que esse comércio à base de troca. Acho que vocês já ouviram falar na feira de troca, certo? E também vão surgir novas cidades, né? Por que vão surgir novas cidades, né? As cidades, elas vão surgirem porque, né, vai surgir aí o aumento do comércio e do artesanato. Algumas cidades, elas vão surgir ao redor das feiras, outras cidades vão surgir próximas a rios e outras próximas a castelos, né? Então, retomando aí, resumindo, vai haver mudanças na Europa medieval, né? E essas mudanças na Europa feudal, quais foram? Aí nós vimos, né, que a gente vai ter expansão na área de cultivo, novas inovações técnicas. Isso daí vai trazer o revigoramento do comércio e das cidades, certo? Bom, para que vocês pratiquem um pouquinho, vocês vão fazer a atividade do livro didático de vocês, na página 80, 81 e 82, a professora colocou aqui as questões, quais foram as linhazinhas, vocês vão, respondem, certo? A gente para aqui na página 72 do livro didático de vocês, então vocês podem ler até a página 72 para responder e na semana seguinte a gente dá a continuidade. Qualquer dúvida, qualquer coisa, está à disposição, viu? Um forte abraço, fiquem bem, um beijão. Tchau, tchau.